Nosso programa tem a honra de contar um pouco sobre a história da vida real do estilista Paulo Lemer, que tem vasta experiência no mundo da moda. Ele possui um ateliê de alta costura aqui no estado de Alagoas e suas criações já alcançaram algumas famosas. Confira comigo. Paulo Lemer nasceu em 1982 na usina Santa Clotilde. Sou criado por dois cortadores de cana, que minha mãe engravidou muito cedo e não tinha condições de me criar. No decorrer do tempo, a extrema pobreza me levou a refletir na situação que eu vivia e me inspirei em uma costureira que tinha na rua e comecei a desabrochar isso dentro de mim, essa vontade de costurar. No início foi realmente uma necessidade, mas eu nem sabia que a moda dava tanto dinheiro, porque a minha mente era muito pequena, mente de interior, então eu acreditava que dava para sobreviver apenas, suprir algumas necessidades. E eu também não tinha muita fé que fosse tão longe. Na realidade, eu não esperava de crescer quanto eu tenho hoje a clientela, mas ao decorrer do tempo que eu fui me apaixonando a cada dia pela moda. Isso me levou a pesquisar mais, entrar mais no mundo da moda para desenvolver algo diferente que chamasse atenção para minha marca, para o meu talento. Voltei para casa e disse adeus para tudo que... Uma onda me levou para o mundo da moda, festa, porque na realidade eu trabalhava com fantasias. Eu fazia banda fanfarra e depois eu comecei a desenvolver umas fantasias para a Itália, para um pessoal que faz shows em hotéis, uns brasileiros que estão lá. E eu comecei a fazer essas roupas e não imaginava que eu ia ser arrastado para o mundo da moda. E eu fui conhecer que eu tinha realmente o talento para alta costura. Eu recebi um convite de uma costureira para desenhar uma roupa e desenhei. Até aí tudo bem, mas eu não sabia que eu ia seguir nessa carreira. Na época eu tinha 16 anos. Com 19 eu achei o meu primeiro emprego num jornal usado e eu resolvi ligar. Inclusive eu liguei até a cobrar. Aí na hora liguei a cobrar e retornaram e eu fiz a entrevista e graças a Deus eu passei. Foi o meu primeiro emprego aqui em Maceió. Logo depois que meus avós se aposentaram, tudo, que eu consegui comprar uma máquina de costura, coloquei em casa. E a ajuda que eu conseguia dar era simplesmente assim, eu fazia algumas necessidades para minha casa, porque era muito pouco ainda que eu ganhava. Agora, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, sim, óbvio, eu dei uma condição melhor, inclusive para minha mãe, principalmente, que ela teve uma época da enchente que ela perdeu todos os móveis que eu tinha dado para ela, a enchente levou, e depois eu dei novamente. Sua família acreditava no seu talento, Paulo? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Até porque na minha família não tem ninguém que costure e a mente da minha família não conseguia abrir para isso. Mas assim, a minha avó, que já faleceu, ela apoiava, mas ela não acreditava que seria um sucesso. Eu não digo que não acreditava, porque quando eu dizia para ela que ia trabalhar com isso, ela super me dava força, né? Mas a minha família, ela não acreditava. Porque eu tive dois problemas. Escolhi uma profissão onde era escolhida só por gays, né, e mulher. E a segunda é pela deficiência. Até porque na época eu era muito protegido. Ah, não vai cortar cana porque não consegue cortar cana. A gente comia da roça, não pode pegar na enxada porque não consegue pegar na enxada. Então eu meio que era protegido da minha família. Então, para dizer que eu ia costurar, como se os serviços do dia a dia eu não conseguia fazer, a minha avó não deixava eu fazer, e para costurar a família ia acreditar que eu ia conseguir fazer alguma coisa. Então, meio que foi um tapa na cara de todo mundo depois que eu comecei a desenvolver esse trabalho. E hoje a minha família se orgulha muito de mim,
Mas eu nunca chorei por falta de reconhecimento, até porque os passos que eu estava dando eram bem maiores do que eu estava vivendo. Então, isso era um motivo só para ganhar forças e não para se lamentar da vida que eu não era reconhecido. E eu sabia que o reconhecimento, ele vinha no decorrer do tempo. A minha mãe também me rejeitou pela minha deficiência. Todo mundo, na época que eu nasci, o interior inteiro se voltaram para a casa da minha avó para ver, porque ninguém nunca tinha visto aquele caso. Não teve ninguém para me dar um auxílio, de nenhuma forma. Pelo contrário, as pessoas botavam terra no meu sonho, né? Ah, tá vendo que você não vai ser estilista, tá vendo que não vai dar certo, tem que nascer com dom. Tem que nascer já sabendo dessas coisas. Eu não ligava para isso, eu tampava os ouvidos. A única ajuda que eu tive foi as renúncias que eu tive que fazer na vida. Hoje, o profissional Paulo Lemer, além de um profissional bem-sucedido, tem um grande respeito. Todo mundo me respeita por onde eu passo, por onde eu já andei. As pessoas falam muito bem de mim, da minha pessoa, porque eu sempre honro os meus compromissos e sempre tento colocar uma margem acima do que eu prometo ao cliente, a mais, para isso também favorecer muito ao meu trabalho. E o fato de hoje estar vestindo grandes celebridades no Brasil inteiro foi algo que eu sempre sonhei, imaginei, mas nunca acreditei. Se eu conseguir, sem ter capital, sem ter uma família próspera, sem ter uma inspiração, por que não acontecer de novo? Eu já vi vários casos que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Esse é o Paulo Lemer. Esse é o Paulo.